Olá, como vão? Meu nome é Alexandre Schutte. Eu estou aqui na Serra da Mantiqueira, em Minas, nas duas reservas que eu preservo. E eu vou até a cachoeira tomar um banho, depois eu volto a São Paulo. E eu peguei um jornal porque eu fiz ontem duas gravações bem extensas falando sobre o mal falar, o que a gente chama de Lashon Ra, né? E o mal falar é uma coisa muito ruim, porque de repente, se você ficar quieto, você é permissivo. Quem cala consente. Então eu sou contra falarem mal o tempo inteiro do governante, desde o primeiro dia, ou desde a primeira semana. E aí vira uma briga, e não sei como seria eu no lugar dele. Eu como comandante, eu acho que eu não teria muita paciência, né, com esse mundo de luta de poder, né? Eu sei que astrologicamente isso vai continuar, essa briga de poderes vai continuar, vai se intensificar de novembro para frente. 12 e 13 de novembro começa um novo ciclo, isso se intensifica. Mas em relação aos jornais, em relação à mídia, a Folha, Globo e outros que pegam e em vez de pegar e colocar os dois lados, três lados da moeda, eles tendenciam só para um lado, e você lê e você fica assustado achando que o mundo vai acabar, ou o mundo político vai acabar e tudo mais. E de mentira, de conto em conto você aumenta um ponto, de conto em conto você transforma uma coisa que poderia ser boa numa destruição. Então eu tenho realmente medo que isso aconteça, por isso que eu tenho falado de jornais. Mas eu trouxe um jornal aqui, o Valor Econômico, que eu comprei na terça-feira da semana passada, dia 31 de março, que era o especial de sustentabilidade. Então eu vou ler um pouquinho, alguns trechos para vocês que não estão ainda acompanhando, que comecem a acompanhar, mas que sirva de referência sobre a pressão que existe em diversos setores, tanto no mundo do público, do consumidor, como do empresariado, né? E para que haja uma mudança de estruturas, desde pequenos detalhes a grandes detalhes na parte industrial, para que haja menos risco e que se alinhe à biodiversidade, né? E então aqui tem alguns tópicos, né? Reduzir pegada de carbono, é o valor econômico, eu acho, né? O valor especial de sustentabilidade do dia 31 de março, agora 2020. Então eu vou ler alguns trechos que eu achei interessante. Já estou com isso desde a semana. Eu falei, uma hora eu vou ler para o meu filho. Mas meu filho é pequenininho. Minha filha eu já li. E de repente eu acho que vale a pena escutar. Porque começa a ver que não é só o consumidor. É todo o ser humano, ou seja, todo o planeta precisa trabalhar com sustentabilidade. E depois eu vou colocar minha crítica em relação ao artigo e à matéria, que eu achei muito bom, mas está faltando um grande detalhe, uma coisa muito importante. Vocês vão ver que eu vou falar sobre a gestão consciente, né, da água, mudança climática e florestas. A floresta é isso aqui, quando você preserva, ou quando você compra uma área e refloresta, né, com uma área degradada, com braquiária, com aquelas gramas de boi, e você começa a reflorestar. Então quem tem dinheiro tem que comprar terras e reflorestar perto de nascentes para preservar nascentes. Isso não precisa nem ser para as próximas gerações, podem ser para daqui a 6, 8 anos, 9 anos. Né? Uma época, quando eu plantei bastante, eu fiz mutirões de plantios aqui, a água deu uma baixada, diminuiu um pouco a água. É óbvio, as árvores estavam crescendo e puxando essa água antes de chegar no leito do rio, antes de cair para o vale do rio. Mas agora a água já voltou, as árvores estão grandes já.
Vamos lá. As árvores estão lá em cima, estão lá, aqui eu não estou filmando muito a floresta. Ó, empresas investem para limpar matriz energética. As mudanças climáticas e a competitividade crescente das fontes eólica e solar estão fazendo empresas investir em energia renovável, seja como consumidores, seja como autoprodutores, de olho em reduzir as contas de luz e a pegada ambiental das suas operações industriais. Bem, pegada ambiental parece uma forma meio chula de falar, mas é uma forma de atrair o linguajar dos empresários. Tem muito empresário que é filho de empresário, ou seja, não é um cara que saiu do zero, que começou do zero, que tem a semente dentro dele. Então às vezes ele não dá muita atenção para o meio ambiente, não dá atenção para nada. E ao mesmo tempo o empresário anterior saiu de um momento pós-guerra, saiu de um momento de fome, e ele também não dá atenção para essa parte. Ou seja, queira ou não queira, é um aprendizado para o ser humano, é um aprendizado para que a gente possa tomar uma nova posição, um novo ciclo. Então esse ciclo Júpiter e Plutão poderia ser também uma pegada ecológica, poderia ser uma nova forma de trabalhar, né? A empresa tal trabalha em várias frentes para tornar sua matriz energética mais sustentável. A subsidiária brasileira deve implementar este ano um projeto para substituir o gás natural por biogás em suas caldeiras. Em transportes, a ideia é estimular a cadeia de fornecedores a usar também o biogás nos caminhões que transportam seus produtos, principalmente do Rio São Paulo, tá? Vou cortando aqui um pouquinho. Uma outra empresa decidiu investir na construção de um parque. Eu posso até falar, ó, que não tem por que não falar. Um é a L'Oréal, né, que está vendo isso do biogás. A outra empresa, e ela quer também ver se já em 2, 3 anos vão evitar a emissão de 7.000 toneladas de gás carbônico. A Honda decidiu investir na construção de um parque eólico de vento em resposta à meta global de reduzir em 50% as emissões de gás carbônico até 2050. 2050 é muito longe, pessoal. Se vocês não se mobilizarem de verdade até 2025, 2026, a gente fica postergando. Já postergaram muitos anos, né? Essa meta 2050 é uma tentativa, porque desde 1970, ou seja, a gente está em 20, são 50 anos atrás, já existem eventos mundiais, reuniões mundiais para mudar isso. Só que os lobbies e as pressões das indústrias, grandes indústrias, elas não estão nem aí. Então a pressão continua. E 2050 é uma forma de enrolar, igual quando você faz uma concessão diária, imagina uma concessão de uma estrada por 20 anos e depois ela pode ser renovável. Você sabe que a empresa não vai sair, porque eles ficam enrolando, eles não abrem para concorrência, né? Tem muita coisa interessante nisso, né? A empresa foi uma das pioneiras em energia eólica e escolheu a cidade de Xangri-Lá, isso em 2011, para fazer investimento. A boa infraestrutura das rodoviárias e portuária do Rio Grande do Sul contou na decisão naquele momento, além do fator da capacidade regional. A usina começou a gerar em 2015. Então, nesse mês de março, abril, a empresa anunciou a construção de mais uma torre, ampliando para 10 o número de aerogeradores. Chama a Honda Energy. Passa a suprir a demanda energética de uma segunda fábrica de automóveis em Itirapina, em São Paulo, assegurando que a produção da marca no Brasil seja suprida em sua totalidade com energia limpa e renovável. A Ambev trabalha com a meta de garantir 100% da eletricidade comprada pela companhia
que seja proveniente de fontes renováveis até 2025. Aí já é um prazo mais curto, aí a gente pode realmente estar verificando. Quando fala 2050 eu não vou estar vivo, né? Muito lá na frente, né? Então a gente tem que ser um pouquinho mais responsável. Bem, a reduzir a pegada de carbono passa a ser estratégico. Incluir os seus planos estratégicos projetos capazes de reduzir ou compensar as emissões de carbono na atmosfera tornou-se para organizações uma exigência de mercado sem caminho de volta. Então, quando você lê isso aqui, você acha interessante, mas tem uma pegadinha. Incluir os seus planos estratégicos projetos capazes de reduzir ou compensar as emissões de carbono na atmosfera. Eu trabalhei na prefeitura, fui cargo de confiança na Secretaria do Verde e Meio Ambiente, fiquei lá uma gestão e meia. E a gente vê quando a pessoa quer compensar, ela compensa, entre aspas. E o que ela faz? Ela tira uma mata enorme de árvores antigas, mexe com uma área que não poderia mexer, mas faz uma compensação. Então vai tal lugar e planta umas arvinhas fininha, igual o dedo do João, sabe aquela história do dedo do João que não crescia? Aquelas árvores que não vão para frente, que são compradas num viveiro porcaria, que quando você abre o torrão, ou seja, onde está as raízes, tira aquele plástico, está tudo morto, a árvore veio morta, e eles ainda falam, não, ainda tem um tempo de inverno, um tempo de aguardo, né, tem que aguardar. Na verdade não, a compensação é uma forma que pode ter mentiras no ar, né? Então não é fácil você verificar isso. Tem muita coisa que foi feita no Rio de Janeiro que era para compensar. E há pouco tempo atrás eu estava lendo um mapa de um cliente e ele participou da Olimpíada do Rio e falou: Ale, tem muitas mil árvores, dezenas de mil árvores paradas num viveiro. Então a gente começou a mobilizar até que elas fossem plantadas. Elas já deveriam ter sido plantadas na época da tarda compensação. Então eu vou ler de novo, só para vocês estarem atentos a escutar com outro ponto de vista. Incluir em seus planos estratégicos projetos capazes de reduzir ou compensar as emissões de carbono. Reduzir é mais importante primeiro, e evitar obras que criem problemas, tá? E agora, o que mais aqui, ó? É interessante que esse assunto ele começou com poucas pessoas, né? O assunto da sustentabilidade começou pode-se falar com um líder Apache, com Tikkun Olam, na Cabala, começou com pessoas com visões. Em cada país, em cada setor, em cada povo, em cada religião, sempre tem alguém com uma visão de cuidar da natureza e ver os estragos que dão, né? Aí a gente viu que passou um tempo, os projetos de sustentabilidade eles estavam em pequenas comunidades queriam fazer, mas não tinham condições, não tinham verba para fazer. Tem que ter muita coragem para você fazer um projeto de sustentabilidade sem verba. Então as grandes empresas estão começando a olhar para as comunidades, né? Então comunidades ganham um novo olhar, né? Projetos mostram preferência por tecnologias verdes. As tecnologias verdes ou soluções relacionadas ao consumo sustentável em 46% dos empreendimentos sociais do Brasil. Né? Tem muita coisa que é falada e não é tão verdadeiro, né? Eu me lembro a Petrobras, muito antes de Petrolão, tudo. Eu tinha acabado de voltar ao Brasil, eu estava morando na Argentina e voltei para o Brasil. E aí começou uma mobilização contra a Petrobras, que ela não podia fazer propaganda de empresa sustentável, porque ela produzia o combustível com enxofre.
então diesel com enxofre, onde haviam muitas doenças da inalação do enxofre no ar. E isso entrou em processo jurídico, então vocês veem o quanto desenvolveu a área de sustentabilidade na área jurídica, para proibir a Petrobras, que é uma grande estatal, né, a Petrobras, de falar que ela é sustentável. E enquanto ela não tirasse. Aí ela falou, é muito difícil fazer isso, não sei o que, temos que mudar todas as matrizes, não sei o que. E esse foi um primeiro aspecto quando entrou em órbita o Plutão, trígono Sol do Brasil. Ou seja, quando ele já estava a 10, 11 graus de Capricórnio, que você já via a pressão do planeta Plutão frente a empresas como a Petrobras, né? Bem, vamos falar só mais um pouquinho, para não ficar boring, né? Incorporar biodiversidade é decisivo para evitar colapso. O engajamento do setor produtivo, que depende de recursos naturais e ao mesmo tempo os degrada, é preciso buscar modos de reduzir os impactos. Será decisivo nos próximos anos para conter, ou seja, tudo uma parte que é o ideal, né? O ideal é que isso aconteça. Na verdade, enquanto houver uma separação, a imprensa brigando com o presidente e chateado, parece, sabe assim, sabe aquelas, a gente fala assim, a pessoa que se separou, ficou magoada e quer entrar com a ação, quer acabar com esse, né? A imprensa está desse jeito. Então, se a imprensa entrasse e desenvolvesse setores positivos para falar sobre as cobranças com as empresas, com o próprio governo, para que os assuntos sejam costurados, né, não sejam feitos no sentido de abandonar a natureza, de tomar decisões positivas, de haver um consenso e buscar um consenso, buscar uma forma de paz, né? uma forma de união para melhorar o Brasil, para melhorar a natureza aqui. Isso aqui, queira ou não queira, isso vai acontecer. Se não for agora, é daqui a 50 anos. A mesma coisa do vírus, do coronavírus. Você não quer que volte isso de novo, você não quer. Então, você vai fazer o possível para evitar. Agora, coisas da natureza são muito lentas, então são difíceis de ter percepção como elas estão. E para fechar, o risco climático e o consumo com propósito pautam novos investimentos. Aí eles colocam aqui, ó, gestão consciente, como as empresas estão tratando o risco ambiental. Eles dividem em 3 partes: água, mudança climática e floresta. Água. Então, e aí a minha crítica é que está faltando no Brasil, e ninguém tem coragem de colocar isso, são os produtos químicos nas comidas, nas terras, na irrigação, na defesa agrícola. Ou seja, você usa produtos transgênicos ou químicos, ou produtos transgênicos de plantar, que são sementes modificadas, onde você pode colocar um Roundup, alguma coisa parecida, ou um defensivo agrícola, que ele fica incorporado tanto na terra, que vai ser absorvido pelas raízes e vai para o alimento, ou vai ser absorvido pelas folhas ou pelo fruto e vai para o alimento. Então, tem material agrícola que tem várias derivações, ou seja, a gente tem que tomar muito cuidado, porque de repente você está comendo alguma coisa e tem um índice de toxicidade muito grande. Agora já tem exames genéticos para ver, constatar. Quem quiser fazer esse exame genético, eu coloco lá em contato lá com a clínica, ou outras clínicas também, ou seja, façam um exame genético para olhar o corpo de vocês por dentro e ver o quanto de produtos químicos pesados que fazem mal ao corpo, que não tem nada a ver para o corpo,
e que adoecem e que podem vir a causar doenças, talvez como câncer ou enfermidades de imunidade, porque o corpo começa a receber elementos desnecessários e agressivos ao corpo. Então aqui não está colocando na alta pressão, aqui eu vou colocar aqui, ó, não sei se dá para ver, aqui, alta pressão, água, mudanças climáticas e florestas. E aqui é os produtos químicos, tanto o produto transgênico quanto os defensivos. Agora o cara tem dinheiro para pagar os vereadores, deputados estaduais, tem dinheiro para pagar os deputados federais, tem dinheiro para pagar os senadores e equipe para esses projetos pararem no caminho. Essa conversa não é minha. Essa conversa eu aprendi com o tempo com outras pessoas e eu comecei a ver que tem sustentação. O importante é que haja uma consciência maior. Então agora que estão todos os planetas acumulados entre Capricórnio e Touro, a maioria, né, desses aí, daqui a pouco eles começam a dispersar, né? O Sol, o Marte, Vênus começam a andar um pouquinho mais distante, mas mesmo assim 2020 e 2021 eles vão estar num conglomerado, né? Até um pouco mais, né? Um pouco mais. Os lentos vão ficar mais tempo lá, né? Vai demorar mais tempo para sair. Então o que acontece? A visão fica curta e a gente tem que ampliar a visão. A gente não pode deixar isso acontecer. Alimentos com açúcar. Que isso, pessoal, né? Teve muito dinheiro envolvido numa época e deu sustentação ao governo com esses aqui. Precisa ter coragem para colocar isso. Então, a minha crítica é que ainda, mas não ao jornal, né? O jornal, acho que está sendo bem neutro nisso. Um jornal normal, falando uma coisa legal. Mas a pressão, risco climático e produtos com propósito pautam novos investimentos. Água, 90% tem a questão hídrica no nível do conselho. Mudança climática, 82% tem conselho envolvido na decisão das questões climáticas. Floresta, já um pouco menos, 67%. Sobre água, 97% identificaram impactos financeiros e 84% identificaram oportunidades. Questão, queira ou não queira, por mais que você tenha uma contabilidade, você tem que ter coragem. Você é empresário, tem que ter coragem de tomar uma decisão a médio, longíssimo prazo, para que o que você fizer, que seus funcionários e todos os seus consumidores saibam que você produz algo com uma certa rigidez para evitar desgastes na terra. Tanto com a água, que é importantíssima, que a gente tem muito pouca água potável, tanto nas mudanças climáticas, nas florestas e também nos defensivos agrícolas, que devem entrar em pauta em algum momento da nossa história. Mudanças climáticas. 91% integram mudanças climáticas na estratégia de negócio. Isso aqui é muito bonito, tá? E aqui da floresta, 60% integram questões florestais na estratégia de longo prazo. Estratégia de longo prazo, pessoal, tem que comprar o terreno agora, plantar agora, em 2020, 2021, aí começa a contar o tal do longo prazo. Mas se você fizer um plantio de uma forma técnica, você faz com que a floresta cresça um pouco mais rápido. Você não pode plantar uma monocultura, você tem que plantar várias espécies e ao mesmo tempo você tem que intercalar as primárias, são as que crescem e dão sombra, que são essas pequenininhas aqui, que normalmente eu roço. Elas são, o roço onde é o caminho aqui, elas crescem rápido, dão sombra. E aí as secundárias e as clímax, que são as árvores que vão ficar, elas vão devagarzinho, vão crescendo. E se você souber nitrogenar o solo, se você souber utilizar recursos para que as raízes se alimentem e transformam e coloquem o nitrogênio, o fósforo e o potássio na terra, nossa, você faz com que a floresta realmente saia de uma condição de degradação para uma floresta e de repente os animais começam a aparecer.
E se você puder fazer uma floresta colada com a floresta do vizinho, ou seja, você vai falar com a empresa do lado, com quem é o seu vizinho. Então imagina que é uma região de grandes indústrias. Já criou o galpão? Pega uma área de 40%, 30%, não 20%, mais que isso, 30%, 40%, e transforma essa área, junta, anexa com a outra floresta. Então os animais começam a se comunicar. O mesmo acontece na cidade, quando você compra uma área, às vezes você vê que alguém comprou a prefeitura, e tem vários lugares, até gente que trabalha com publicidade e que fala de natureza, mas que fez o prédio sem uma árvore, ficou só árvores em vasos. Isso lá nos jardins, e assim, é uma vergonha, Então, quando a pessoa fala a longo prazo, projeto, vou pegar aqui de novo, 60% das gestões conscientes, 60%, que é pouco, integram questões florestais na estratégia de longo prazo. Isso é só uma coisa utópica, mental e falando de escritório. Eles precisam tirar o dinheiro do bolso. Precisa. Eu tenho não sei quantos anos, eu tenho 54, mas eu tenho uns 30 e tantos anos, 40 vai fazer agora no final do ano, no meio do ano que eu atendo, em julho vai fazer 40 anos que eu comecei a atender, quando eu tinha 14, tem até um vídeo com a minha mãe, que me levou para um local, comecei a atender, mas as árvores vieram depois, uns 35, 36 anos, uma coisa assim, e que eu comecei a plantar consciente, ou seja, não é que eu plantava com a escola, plantava no kibutz, onde eu morava, não. Plantar consciente, saber que você tem que tomar uma decisão, você tem que fazer uma intervenção urbana. As empresas precisam fazer uma intervenção frente a essas questões. Água, tudo que tem a ver com mudanças climáticas, florestas e agrotóxicos, produtos químicos na comida. E na hora de consumir, por exemplo, vocês viram que a Samsung, ela retirou a fábrica da China. Falou, chega. Aqui eu não quero, muito problema aqui. É barato, mas é bom, mas é ruim, sabe? É barato, mas é ruim. Então eles vão mudar a estratégia e tudo mais. Tem que ter coragem para mudar a estratégia, tem que ter coragem para mudar hábitos. E esse período de quarentena, ele serve para isso, para que você bata na tua testa e fala, pô, eu estou fazendo errado. Eu como empresário, eu tenho que tomar uma decisão agora. Vou esperar o quê? Para a próxima gestão, para o meu neto, para os meus filhos ou para o executivo que a gente está para contratar, para sair da família, da empresa familiar, não importa, não é lá na frente. A gente fala assim, the time is coming, the time is now. O momento de mudança, na verdade, ele já existe há muito tempo. Então, na hora que você vai tomar uma decisão, é agora. Então tem que colocar em pauta todos, um escritório jurídico. Eu conversei agora com sócios de escritórios jurídicos e falo, como que é a questão? A gente está mobilizando, a gente está buscando pegar porcentagens e poder utilizar recursos para ajudar trabalhos de saúde, de educação e de meio ambiente. Que bom, não sei o quê. Agora as empresas, grandes empresas, montadoras, petrolíferas, a coisa de agricultura, tem que mudar a postura. E eu espero que os filhos e netos dos atuais donos também ponham sorvete na testa e falem, tô errado há muito tempo, nossa, tem que mudar tudo isso. Então eu trouxe, para fechar, tá? Eu trouxe, primeiro, não é que eu gosto de falar mal, mas é no sentido de mudança. E eu continuo lendo jornais, eu não deixei de ler os jornais, só que eu estou com um senso crítico para ler e ficar atento às frases. Essa parte, gestão consciente, 60% sobre as florestas, 60% integraram questões florestais na estratégia de longo prazo. Integraram questões, não quer dizer que estão fazendo, pode ser um propósito, pode fazer um livro. Hoje eu estava arrumando, eu tenho um montão de livros, como eu fui presidente de ONG durante 30 anos,
era o Projeto Plantar e depois virou Instituto Plantar. E eu fiquei plantando árvores e fazendo educação ambiental por muito tempo, focado nisso, enquanto eu atendia na clínica. E quem me bancava eram meus próprios atendimentos. Eu tentei recursos financeiros, mas o pessoal queria fazer propaganda, queria fazer chaveirinho, queria fazer panfleto. Aí eu falei, tudo bem, educação ambiental pode ser, mas a gente coloca como uma porcentagem do trabalho. Precisa começar a plantar. Precisa começar a plantar, precisa cuidar das nascentes. E enquanto isso não entrar no sangue, não tem nenhum empresário com sangue azul. Enquanto isso não entrar no osso, não tem nenhum empresário com osso de ouro. Aí um dia eles vão sair, vão ganhar um prêmio, porque fizeram um discurso bonito. A gente ainda precisa ter ações. Então, na hora que eu leio a Honda, a Ambev, a L'Oréal, outras empresas também que estão aqui, Algar Telecom, né? Cada um trocando, tinha mais algumas que eu tinha visto, né? Engie, o CEO do Engie do Brasil, todas que estão buscando ações de redução de poluentes, de aumentar a visão para a biodiversidade, de inclusão social também nessa hora, porque quando você inclui, você faz uma inclusão social, é o mesmo de você aumentar a biodiversidade no seu ambiente de trabalho, porque senão fica só um tipo de pessoa. Então é um pensamento. Na verdade, eu peguei aqui a câmera e falei, vou fazer mais uma gravação para falar as coisas que eu estava pensando. E eu acho que falar só para meus filhos é muito pouco, porque urge uma mudança, urge uma nova postura, e se a gente não se posicionar, quem vai se posicionar? Eu estou assistindo uma série no Netflix chamado Mad Men. E é super legal, só que são 7 temporadas, você quer ver num dia, não dá. São 80 capítulos, 79 capítulos na verdade. E acho que eu estou na 5ª temporada. Existe uma dicotomia interna, existe uma esquizofrenia, uma mudança de como fosse um Y, de linhas diferentes de publicidade. Uma publicidade não está nem aí. Quer ganhar dinheiro, se precisar vender, inventa uma ideia, fala uma frase, não é essa frase, fala outra, busca uma frase que dê certo. E o outro fala, não, eu vendo produto. Mas no Mad Men, você vê lá o casal principal do início, né? No início, eles vão fazer um piquenique, e aí quando acabar, vamos embora, vamos. Aí ele pega a bebida de vidro, joga na grama. Pega o pano do piquenique super bonito, deixa toda a sujeira, só dobra a toalhinha e vai embora e fica toda aquela sujeira. Tudo de propósito, é para mostrar uma outra forma de pensar. E queira ou não queira, se fizerem um filme sobre o Brasil de 2025, ainda vão mostrar um Brasil patético que não sabe tomar decisões com coragem para mudanças efetivas para proteger o planeta, proteger a natureza. Uma outra coisa que também não está colocada aqui é sobre os resíduos, né? Sobre o lixo. Tem ilhas que a maré foi levando para cá, ilhas que são tão grandes, que são maiores que um estado, só de plástico. É dito que quase todas as tartarugas no mundo têm plástico. Então, o que a gente tem que fazer? Quem é o ouvinte desse vídeo, eu não sei, mas é uma pessoa. Se alguém estiver escutando ainda, é uma pessoa. Essa pessoa, ela pode ter o poder de consumir um produto de forma diferente. Na Europa, já tinha embalagens de vidro, voltaram embalagens de vidro para você não usar mais aquelas embalagens de plástico, porque ela vai para o lixo e do lixo ela é descartada e depois ela, de alguma forma, parte dela vai para o mar. Então é importante a gente pensar a respeito disso, é importante a gente agir. Pensem como vocês podem agir. Consumo consciente.
produtos que não façam mal à pele, que não façam mal ao intestino, produtos que não façam mal ao corpo, produtos que sejam legais. Então assim, é muito legal sair para comer, mas escolha uma comida mais saudável. Em casa, na hora de comprar o mesmo, tá bom? Bem, é isso. Eu vou colocar agora, eu vou atrás da câmera só para filmar um pouquinho. Só um minutinho, vamos lá. Então, tudo de bom, esse é um pensamento e espero estar sendo útil nesse momento de quarentena. Olha lá, aqui é uma parte da montanha. Eu tô contra o sol. Lá, muito sol no meu rosto. Uma vez veio a TV aqui, a Rede TV fez um vídeo. De repente o cameraman parou, ouviu uns barulhinhos, virou, pediu silêncio e começou a filmar mais ou menos. Onde é que tá? Mais ou menos ali, cheio de macacos. Todo dia tem. Tinham dois tipos de macacos aqui. Bem, é isso. Um abraço, tudo de bom. Obrigado por escutar.